Nova Manhã. Entrevista do dia. Toda terça-feira você pode acompanhar aqui no Nova Manhã Araçatuba uma reflexão proposta pela Aine, que além de professora é jornalista e faz parte de grupos de estudos da Associação Nacional de Jornais, ANJ. Ela pega uma notícia que está em pauta na imprensa nacional, desdobra, analisa e oferece aí o ponto de vista dela sobre o assunto. Hoje, a Aine vai somar as notícias sobre o vereador carioca Gabriel Monteiro e também sobre a família Klein, para abordar crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Bom dia, Aine. Bom dia, Marcelo, Lilian, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. O tema hoje é um tema muito importante, muito difícil. A gente vai começar falando então da imprensa que tem noticiado já há 2 semanas a figura de um vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, que recebeu 60 mil votos na eleição, mas tem uma biografia bastante complicada. Era um ex-policial militar, afastado dos serviços por não comparecer ao serviço. Na sequência, ficou muito famoso nas redes sociais, simulando ações policiais que descobrimos eram falsas, mas a pior acusação que está sendo investigada é que ele acabou estuprando menores de idade e pelo menos um desses vídeos está numa rede social, era uma garota de 15 anos. Ao mesmo tempo, o Brasil vem convivendo já há 2 anos, pelo menos, com denúncias de casos de estupro e assédio, e a gente fala estupro porque toda relação sexual com menores de 14 anos é um estupro, e essas acusações estão sendo feitas para 2 homens da família Klein. O primeiro, seu Samuel Klein, que faleceu, mas as investigações continuam, e agora o filho, Saul Klein, cujas investigações também caminham, vamos dizer que numa situação complexa. Quero associar essas notícias ao fato de que muitas pessoas não têm a noção da gravidade da violência sexual que acontece com crianças brasileiras e adolescentes menores de 18 anos, porque muitos desses casos acontecem intrafamiliar. Então, enquanto estamos conversando aqui, certamente uma menina, e o estupro ele acontece com homens e mulheres, mas o maior número de vítimas são as meninas, e entre as meninas negras são as mais violentadas. Então, enquanto conversamos aqui, certamente uma garota menor de 18 anos está sendo violentada. Muito provavelmente por alguém que é conhecido dela, pode ser o pai, o padrasto, o irmão, o meio-irmão, o tio, o avô, pode ser um amigo da família, pode ser um líder religioso, um padre, um pastor, pode ser alguém em que ela confia, um médico, e todas essas agressões, esses abusos, essas violências, porque acontecem geralmente dentro da família, elas são escondidas. Nós temos um país patriarcal, machista, misógino, que acredita muitas vezes que a vítima tem culpa da violência que está sofrendo. Então eu vou usar o exemplo da família Klein, porque a movimentação dessas meninas que eram violentadas em troca de dinheiro ou pequenos produtos da loja não era uma movimentação desconhecida. Os funcionários das lojas onde tanto o senhor Samuel quanto o senhor Saul ficam percebiam muito claramente o que acontecia. Os motoristas, os seguranças, os pilotos de helicóptero, todos eles sabiam o que estava acontecendo. E há quem pense que, mas sendo um funcionário, se denunciasse, poderia perder o emprego.
Na verdade, esse pensamento ele não se sustenta, porque há uma série de denúncias que podem ser feitas, inclusive denúncias anônimas que podem ser feitas, para que a polícia e a justiça possam agir sem que você tenha que aparecer, e você salvaria essas crianças que muitas vezes não entendiam o que estava acontecendo. Vamos lembrar que mulheres adultas violentadas por médicos, por líderes espirituais, só entenderam a violência muito depois que a violência aconteceu. Então, se mulheres adultas são incapazes, muitas vezes, de identificar uma violência, imagina uma criança que não sabe o que está acontecendo, principalmente porque confia nas pessoas que a agridem e a violentam. Ela não entende o que está acontecendo, essa criança ela precisa ser salva. E parte da sociedade prefere acreditar que essas meninas menores de 18 anos, essas moças menores de 18 anos, são prostitutas, quando na verdade elas não são. A prostituição daria a elas um retorno financeiro, e o que elas recebem são pequenos presentes, vale alimentação, em troca de uma dor e um sofrimento que não serão apagados para sempre da vida delas. Então, o que a gente quer propor aqui como reflexão hoje? Para que fiquemos atentos para a nossa realidade, para denunciarmos essas pessoas, esses homens, geralmente a maioria dos abusadores, dos violentadores são homens, para denunciarmos esses homens que certamente têm doenças psiquiátricas, que precisam ser afastados da sociedade, porque se hoje eles fazem mal para alguém da própria família, isso já é gravíssimo, no convívio social eles podem fazer mal para outras crianças e adolescentes. E aí a gente vai verificar casos, casos de professores que muitas vezes são abusadores. Então, recentemente em Portugal, um grupo de estudantes denunciou e 57 professores de uma instituição do curso de Direito em Portugal estavam listados como assediadores de mulheres adultas, que conseguem fazer essa discriminação. Mas as crianças e as adolescentes, muitas vezes, não sabem a violência que estão sofrendo. Desconhecem todo o processo. E quem é responsável por proteger essas crianças e esses adolescentes são os adultos. As mães, as tias, as madrinhas, as professoras, todas as pessoas que percebem essa movimentação precisam denunciar às autoridades policiais o que está acontecendo. No caso do Samuel Klein, ele fazia a mesma movimentação no prédio residencial dele. E aí sim os vizinhos conseguiram se unir e expulsá-lo do prédio, porque não era normal uma fila de meninas querendo presentes, mas sem saber o que teriam que fazer para ganhar esses presentes. Muitas vezes um secador de cabelo, uma chapinha de cabelo, coisas insignificantes em troca da violência generalizada. Então, a responsabilidade é dos adultos, a sociedade. E como a maioria desses fatos acontecem dentro da família, e não importa se a família é rica ou pobre, se a família tem educação, se é letrada ou se não é letrada. Esse tipo de violência acontece em todas as casas, de todas as classes sociais. A afirmação não é minha, a afirmação é de levantamentos de institutos de violência que comprovam que a violência contra as crianças e os adolescentes não tem um único endereço. Ela está espalhada pelo Brasil. E a sociedade brasileira, infelizmente, compactua com isso, porque acredita que não é problema seu, quando é. Perfeito, Aine. Muito obrigado pela reflexão de hoje, muito importante, por sinal. E tenho a mais absoluta certeza, para minha tristeza, que nós voltaremos a tocar nesse assunto mais para frente. Bom dia para você. Bom dia, abraço. Bom dia a todos.